Sabe aquela dor aguda que parece um choque descendo pela perna? Ela pode ser bem frustrante e, vamos combinar, até um pouco assustadora. Mas e se existisse um plano claro, passo a passo, para a gente retomar o controle? É exatamente isso que vamos detalhar aqui. Um plano de 3 passos, baseado no que dizem os especialistas, para aliviar e superar de vez a dor ciática. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai entender de verdade de onde vem essa dor. Depois, vamos separar o que é fato do que é ficção. E olha, alguns fatos podem surpreender. E aí, a gente entra na parte prática com 3 passos: como aliviar a pressão no nervo, como reconstruir a força da coluna e, por fim, como adotar hábitos inteligentes para uma recuperação que dure. Ok, vamos mergulhar nisso. Para resolver um problema, a gente precisa primeiro entender o que ele é. Afinal, de onde vem exatamente essa dor? Essa sensação, que pode ser uma queimação, um choque elétrico, uma pontada que vai descendo por uma das pernas, ela tem uma origem bem específica. Não é uma dor muscular comum, não. A causa mais comum, na maioria das vezes, é uma hérnia de disco. Pensa assim: entre as nossas vértebras existem uns discos que funcionam como pequenas almofadas de água, sabe? São amortecedores. Às vezes, o material de dentro dessa almofada dá uma escapada e acaba pressionando o nervo ciático, que é o maior nervo do corpo, e é essa pressão que causa a dor que irradia pela perna. E agora a coisa fica interessante. Existe muita desinformação sobre esse assunto, o que acaba gerando um medo que, na maioria das vezes, é desnecessário. Vamos esclarecer alguns pontos importantes. Com certeza alguém já ouviu a frase: "Ah, eu desloquei um disco." Mas essa imagem de algo saindo do lugar não é correta. Os discos são estruturas super resistentes, eles estão bem presos às vértebras. O que acontece é que eles podem criar uma saliência, uma hérnia, mas eles não deslizam. Entender isso já ajuda a encarar a recuperação com muito mais confiança. E para ilustrar a realidade mais importante de todas, olha só esse número. Um estudo gigante, com mais de 280 mil pessoas, mostrou que 97% das hérnias de disco na lombar melhoram sem precisar de cirurgia. Pois é, o nosso corpo tem uma capacidade de cura realmente incrível. E tem mais essa: um exame de ressonância magnética pode mostrar uma hérnia ou uma protuberância em até metade das pessoas que não sentem dor nenhuma. O ponto principal aqui é que o resultado de um exame não define o futuro de ninguém. O foco tem que ser num plano de recuperação ativo e não no medo do que a imagem mostra. Então, sabendo que o exame não é tudo e que o corpo pode se curar, a gente pode agir. Vamos para o passo 1. Ver como acalmar esse nervo que está irritado. A palavra-chave aqui é criar espaço. Essas 3 posições são como um kit de primeiros socorros para dor. O objetivo é achar uma posição de alívio, de dor zero, para descomprimir o nervo. Na posição Z, a gravidade ajuda a lombar a achatar no chão e relaxar. Já deitado de bruços, seja sobre os cotovelos ou um travesseiro, a gente cria uma leve extensão que ajuda o disco a se afastar do nervo. Pense nessas posições como um tipo de analgésico postural. Ficar em uma delas por uns 5 a 20 minutos pode de verdade acalmar o nervo, dando uma chance para o corpo começar o processo de cura sem aquela dor aguda interferindo o tempo todo. Ok, a dor aguda começou a diminuir. E agora? O próximo passo é construir um sistema de suporte forte para a coluna, para evitar que o problema volte. O objetivo aqui é resiliência. Essa frase é fundamental. Não adianta focar só nos músculos das costas. Pensa no core, na região do abdômen e nos quadris, como se fossem a fundação de um prédio. Se a fundação é fraca, a estrutura inteira fica instável. É por isso que fortalecer o conjunto é o que realmente importa. Esses 3 exercícios são os pilares dessa nova armadura de proteção. A ponte fortalece os glúteos, que dão um suporte poderoso para a pelve. O Bird Dog é fantástico porque ele ensina o cérebro e os músculos a trabalharem juntos para manter o equilíbrio. E a prancha, bem, a prancha constrói aquela resistência no abdômen que funciona como um cinto de segurança natural para a lombar. Para fechar, vamos dar uma olhada em como os nossos movimentos do dia a dia podem ou ajudar ou atrapalhar a recuperação. Ter consciência do próprio corpo é a chave para a saúde da coluna a longo prazo. No começo, é muito importante evitar movimentos que colocam mais pressão nos discos. Isso inclui ficar muito tempo sentado sem um bom apoio, se curvar para frente na pia, levantar de uma cadeira de qualquer jeito e, o que pode ser uma surpresa, alongar a parte de trás da coxa com muita força.
Isso pode acabar esticando o nervo ciático que já está inflamado. E aqui vai uma dica simples, mas que muda tudo. Na hora de lavar a louça ou escovar os dentes, em vez de se curvar, experimente colocar um pé num degrau ou banquinho. Isso muda a mecânica do corpo na hora, mantendo a coluna numa posição neutra e bem mais segura. E para quem passa muito tempo sentado, o suporte é essencial. Uma simples toalha enrolada posicionada ali na curva da lombar pode fazer uma diferença enorme. Ajuda a manter a postura correta e diminui a pressão sobre os discos. E qual é o exercício número 1 para a recuperação? Acredite se quiser, caminhar. Contrariando aquela ideia antiga de que o melhor é ficar deitado, o movimento suave é crucial. Caminhar num lugar plano estimula a circulação, nutre os discos e ajuda o corpo a se curar. O movimento é o remédio. O segredo é se manter em movimento, claro, sempre respeitando os sinais do corpo. E ao juntar esses 3 passos, a pergunta que fica é a seguinte: estamos só aliviando a dor do momento ou estamos construindo uma base sólida para um futuro sem ela? A recuperação é um processo, né? Nas primeiras 12 semanas, o foco é acalmar o nervo e se mover com mais cuidado. A partir do 3º mês, a consistência no fortalecimento é o que vai garantir que a coluna fique mais resistente. O mais importante é lembrar que o corpo quer se curar. Com um plano ativo e com paciência, a grande maioria das pessoas se recupera totalmente, muitas vezes dentro de um ano. A chave é ser um participante ativo nesse processo.